Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje de matemática, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre expressões algébricas e vamos aprender o termo fórmulas, ok? Página 108, quem quiser acompanhar a leitura. Então, as fórmulas, vocês vão ver ao longo dessa jornada de estudo que ela é muito usual na área de exatas, por exemplo, física, química, a gente sempre vê fórmulas, por exemplo, fórmula da velocidade média, enfim. Existem várias fórmulas, que nada mais é do que uma expressão algébrica, onde eu tenho letras, que são as variáveis, e números. Então, para contextualizar o estudo de hoje, a gente vai aprender sobre o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Então, dando sequência aqui, vamos lá. Um dos índices usados por profissionais da área da saúde para avaliar as condições físicas de um paciente é o Índice de Massa Corporal. Olha a sigla IMC, que são as iniciais de cada palavrinha. Por meio dele, é possível verificar o nível de gordura corporal de uma pessoa de acordo com a sua altura e massa. Então, aqui a gente tem a fórmula do IMC. E o que significa essas letras? Aí aqui eu tenho uma legendinha. I significa o índice, né? A informação que eu quero encontrar. P indica a massa em quilogramas e a altura em metros da pessoa. E esse valor obtido, ele pode ser interpretado de acordo com os dados da tabela abaixo. Então, eu tenho uma tabelinha aqui para saber a sua relação de peso com a categoria. Então, a gente, dependendo, né, desse IMC, o resultado da resolução dessa fórmula, eu vou saber se a pessoa se enquadra na categoria de abaixo do peso, peso normal, sobrepeso. Por isso que é muito utilizado na área de saúde, ok? Dando sequência, diz assim: vamos calcular e interpretar o IMC de uma pessoa que mede, por exemplo, 1,75 de altura e tem 85 quilos de massa corporal. Então, aplicando na fórmula, lembrando que P indica o peso, né, a massa, então você vai colocar na parte de cima da fração e embaixo a altura, lembrando, olha, elevado ao quadrado. Então, como é elevado ao quadrado, para facilitar, colocou aqui em parênteses, mas não era obrigatório. Aí, resolvendo isso, o índice de massa corporal dessa pessoa resultou em 27,76. Acompanhando aqui a tabelinha, isso quer dizer o quê? Em qual categoria essa pessoa se enquadra, né? Então, olha, de 25 a 29, sobrepeso, pré-obesidade. Então, é o início de obesidade. Está fora do peso normal, mas também não chega a ser uma obesidade, certo? Então, olha que interessante esse cálculo. Se você souber a sua altura e seu peso, você também pode fazer. Bem legal, né? Então, olha, nesse caso, né, como o índice calculado é maior ou igual a 25 e menor ou igual a 29,9, segundo a tabela de interpretação do IMC, a pessoa está classificada na categoria de sobrepeso pré-obesidade. Então, com base nessa contextualização toda, é legal comentar, né, que a gente precisa ter uma alimentação saudável, praticar alguma atividade física, visitar regularmente um médico. Deste modo, né, você está zelando pela sua saúde, ok? Bem simples o estudo de hoje, é só uma aplicação de expressão algébrica, né, por meio de fórmulas. Para dar sequência, a gente tem uma curiosidade, olha, sobre balança comercial eletrônica. Os supermercados usam a balança eletrônica para a pesagem de pães, frutas, carnes, entre outros produtos. Ela calcula automaticamente o total a pagar com base no preço por quilograma e na massa do produto. Alguns modelos de balança têm a função tara, vocês já ouviram essa palavrinha antes? Que permite subtrair da pesagem final a massa do recipiente ou da embalagem que contém o produto. Então, por exemplo, você vai lá na área de frios do mercado, né? É muito usual, você coloca ali a bandejinha ali em cima, só que você vai pagar pelo produto e não pela embalagem. Então, existe essa função tara justamente para subtrair o peso da embalagem. É a mesma coisa, pessoal, quando você vai em um restaurante a quilo. E aí você consegue subtrair o valor do prato, porque você vai pagar pela comida e não pelo prato, né? Até porque o prato pesa bastante, imagina, ia ficar bem caro.
Então, aqui está explicando como que é feito esse cálculo. Então, vamos acompanhar. O comerciante coloca a bacia vazia sobre a balança e registra sua tara. Tem uma tecla, né, para você fazer isso. Ao retirar a bacia da balança, o visor informa a tara com um número negativo, pois a massa da bacia deve ser subtraída da pesagem final, da pesagem, enfim, do produto em questão importante, né? Então, aqui está mostrando, olha, aqui foram colocadas laranjas. Ao colocar sobre a balança a bacia com as laranjas, o visor vai informar apenas a massa das laranjas. Então, o comerciante digita o preço por quilograma da laranja e a balança indica automaticamente o valor total a pagar. E aqui embaixo, a fórmula que representa o total a pagar. Então, observe que essa fórmula a gente tem várias letras, né? Vamos entender. O P em maiúsculo, total a pagar. P minúsculo, preço por quilograma. E a M, massa total sobre a tara, e o Tzinho, a tara em si, o que vai ser subtraído, né? Então, ó, no caso das laranjas, como é que ficaria? O comerciante colocaria o preço por quilograma, depois ele ia colocar a massa, né, da laranja e subtrair a tara, ou seja, a massa da embalagem. Com isso, a gente consegue calcular o preço total a pagar apenas do produto. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Vocês podem praticar, colocar isso em prática, né? Ó, tem duas atividades. A gente pode começar a nossa aula fazendo juntos esses dois exemplos, ok? Então, por hoje é só, pessoal, e até a próxima.